Apocalipse, capítulo de número 21, versículo do 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos satisfeitos, alegres e felizes na Tua presença, por entendermos que a bondade do Senhor é incomparável e majestosa sobre as nossas vidas, ao ponto de nos alcançar na lama, nas trevas, no monturo, no lixo, desprezado, rejeitado, caído, vencido, derrotado, abandonado, prestes a ser tragado pelo adversário das nossas almas, Satanás, o inimigo da humanidade. Mas o Senhor foi bom e nos resgatou com o Teu sangue, pago pelo Teu Filho, que derramou na cruz do Calvário, dando a vida para se nos guardar, nos proteger e nos fazer estar firmes diante dos céus, perdoados, sarados e caminhando para a Tua presença eterna. Pai, assim venha e nos conscientize, nos firme sempre na Tua presença, nos alimentando com a Tua palavra, o pão vivo vindo do céu. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Antes de entrar na palavra de forma direta, hoje, quando eu orava, eu ouvia uma mensagem do pastor Carvalho Júnior no Gideões, lá por ano de 2010, se não me falha a memória. Ele disse que foi convidado para pregar em uma igreja, 3 dias de pregação. E sexta, sábado e domingo ele ia pregar. Quando ele chegou na sexta-feira, igreja cheia de gente, a igreja lotada, e quando chegou a hora da mensagem, a pessoa que estava responsável pelo culto disse: pronto, chegou a hora da mensagem, quem quiser ficar para ouvir a palavra pode ficar, quem não quiser pode ir lá para fora, lanchar, tomar guaraná, comer pastel. Ele disse que saiu quase a igreja toda. Eu disse: misericórdia. No segundo dia, no sábado, a mesma coisa. Chegou a hora da mensagem, o responsável pelo culto disse: chegou a hora da palavra, quem quiser ficar para ouvir a palavra pode ficar, quem não quiser pode sair para lanchar, bater papo, ficar ali fora. Ele era o primeiro a sair com a turma, e assim o fizeram. No domingo, o encerramento da festa, quando chegou a hora da palavra, que foram passar para ele, o dirigente, o responsável, disse: chegou a hora da palavra. Quem quiser ficar, ele: deixa eu falar um negócio, por favor, meu querido. É o último dia do congresso, vai ser a última mensagem. Me dê essa honra, fique aqui o senhor e fique a turma. Ele disse que ficou todo mundo, não saiu ninguém. E na hora que ele começou a pregar, o que era responsável pelo culto, pois ele se assustou que logo quando chegou no culto, o dirigente estava de bermuda, camisa regata, toda à vontade, e assim estavam os irmãos. E na hora que ele começou a pregar, ele percebeu que eles começavam a desdenhar da pregação, fazer pouco caso, não dar atenção. Um acotovelava o outro, fazia careta e virava para cá, virava para lá. Quando ele percebeu aquela situação, ele disse que foi tomado pelo Espírito Santo. E disse: se eu sou homem de Deus, estou pregando a palavra, eu quero repreender esse demônio agora em nome. Quase metade da igreja, irmão,
caiu endemoniada. Mas a metade da igreja caiu possessa. Teve ainda uns 3 ou 4 que começou a dar glória e dizer: fala Deus, faz a limpeza Deus. E ele começou a expulsar demônio. O próprio que estava responsável pelo culto, que deixava o pastor esquecido e fazia aquela manobra, quando voltou assim: o que eu estou fazendo no culto de pergunta? O que é que está acontecendo? Então presta atenção, meu irmão. Quando você estiver na igreja e por acaso você querer tirar a atenção da palavra, ou algo querer desligar você da palavra, cuidado. Isso é Satanás querendo impedir você de ouvir a palavra de Deus. Mas nessa noite eu estou diante de uma igreja que veio a este lugar com um propósito, com o objetivo de sentir, de receber azeite, de sentir a presença e sair daqui renovado e restaurado pela presença do Espírito de Deus. E se isso é verdade, abre a sua boca e adora Jesus de Nazaré. Oh glória! Bendito seja o nome do eterno, do majestoso, do glorioso, do bendito e do soberano. Pois bem, deixa eu entrar no corpo da mensagem. A Bíblia diz em Gênesis 1:1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aleluia! A Bíblia vai nos mostrar que Deus vai criar todas as coisas e ele vai gastar 7 dias. No 7º ele vai descansar 6 dias, no 7º ele descansa. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus disse: haja luz. Deus criou a luz no primeiro dia. No segundo dia Deus criou a expansão, que é os céus. No terceiro dia ele criou os mares, os rios, fez separação, trouxe a terra seca e criou todas as plantas frutíferas, as aves e as relvas da terra. No quarto dia ele criou o sol e a lua e os luminares. No quinto dia ele criou os seres das águas, os seres do ar. No sexto dia ele criou, aleluia, os seres da terra, os animais da terra, pequeno e grande, bestas, feras, os domésticos e os selvagens. E também criou o homem, a sua imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém vai falar com certa propriedade, aleluia, que tudo que foi criado teve uma origem, teve, aleluia, uma raiz para ser criado. Por exemplo, Deus criou os peixes com aquilo que está na água, aleluia. Deus gerou os peixes com aquilo que está na água. Pois bem, se Deus criou o peixe com a água, se ele tirar o peixe da água, aleluia, o peixe morre. Deus criou as plantas com a terra. Se arrancarmos a planta da terra, a planta morre. Veja, os outros animais precisam se alimentar com aquilo que vem da terra para poder sobreviver, porque ele foi feito da terra. Ora, Deus criou o homem com uma porção de barro, e depois que o homem está feito, ele sopra na narina do homem e faz o homem se tornar alma vivente, faz o homem se tornar um ser vivente. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. O homem, ele é um ser vivente com sopro que saiu da narina de Deus. Isso significa dizer que o homem é feito com uma porção da terra e recebe uma porção do céu. E ora, os animais só vivem na terra, os anjos só vivem no céu, mas o homem é o único ser criado por Deus que tem natureza de baixo, natureza de cima, natureza da terra e natureza do céu. Nós vivemos aqui por um tempo, mas logo nós seremos arrebatados para estarmos no céu, na presença de Jesus de Nazaré para sempre. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Vocês, senhoras e senhores, preste atenção. Se você tirar o peixe da água, ele vai morrer, porque a origem dele é a água. Se você arrancar a árvore da terra, ela vai morrer, porque a origem dela é da terra. Todo aquele que é afastado de Deus morre. Não tem como o homem viver sem Deus. Talvez você diga assim: pastor, mas eu conheço gente que não crê em Deus, gente que não serve a Deus, está vivendo na carne, está vivendo na matéria. É um zumbi, é um morto-vivo, porque só existe vida com abundância da presença de Jesus de Nazaré.
glória a Deus. Pois bem, vamos entrar na palavra, vamos meditar na Bíblia, vamos meditar naquilo que vem dos céus, aleluia. Pois bem, veja, eu fiz uma leitura que vai falar da Nova Jerusalém, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a terra passaram, e o mar já não existe. Talvez você não acredite nessa revelação, mas é Bíblia, e eu tenho que pregar a Bíblia para você. Eu sou pastor de igreja, sou pastor evangélico, e a minha obrigação é pregar a Bíblia, a palavra. Ora, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O profeta Malaquias, na sua revelação, ele disse que o dia do Senhor virá como fogo e vai queimar tudo sobre a terra, não vai ficar nem raiz nem ramo. Ora, aqui está escrito: vai passar o céu e vai passar a terra, e o mar não vai mais existir. Louvado seja Deus. É por isso que no versículo 5 ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Vai passar esse céu, vai passar essa terra, esse mar vai deixar de existir, esse mar não vai ter significado, esse mar, aleluia, vai sumir, vai desaparecer. Ele diz mais: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, aleluia, que descia do céu, ataviada como a esposa para o seu esposo ou para o seu marido. Muitas das vezes, presta atenção nessa revelação, eu aprendi e eu passo para os irmãos. Muitas das vezes eu pregava e dizia que no céu tem rua de ouro, o céu tem muro de jaspe. No céu, aleluia, não vai ser paralelepípedo, não vai ser asfalto, aleluia, do derivado do petróleo, não. No céu vai ser rua de ouro. Mas depois eu entendi, irmãos, que não é no céu. Não, no céu não é rua de ouro, não. No céu não é muro de jaspe. Ô pastor, o senhor agora endoidou? Não está entendendo a Bíblia? Não estou entendendo bem melhor do que você pensa. João disse assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ora, quem tem rua de ouro é a nova Jerusalém, quem tem muro de jaspe é a nova Jerusalém, que tem uma praça, e na praça tem um rio e tem uma árvore para alimentar as nações da terra, aleluia. Não é no céu que tem rua de ouro, pastor, então eu estou triste. Quer dizer que no céu não tem rua de ouro? A rua de ouro vai ser na nova Jerusalém, que desce do céu, que vem do céu. E como é que vai ser lá no céu? Ora, se a cidade que desce do céu, aleluia, tem rua de ouro, tem muro de jaspe, tem uma praça com água límpida e cristalina, dá para você ter a noção de como é o céu. O apóstolo Paulo disse assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido ainda não ouviu, e que ainda não soube ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Ei, Hollywood, por mais inteligente que seja, aleluia, os criadores fictícios ou de ficção não vão conseguir dimensurar a beleza do céu, a grandeza do céu, a majestade do céu, a riqueza do céu, a luxuosidade do céu, a grandeza do céu. E se você permanecermos fiel na presença de Jesus, nós iremos para lá. Eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, o meu alvo é o céu, eu desejo o céu, eu almejo o céu. E se tem alguém aqui nesta noite que não vem aqui preocupado em receber a profecia de uma chave de um carro, de uma chave de uma casa, ou de um emprego, ou de um casamento, mas vem aqui ouvir uma palavra do céu, abre a boca e dê glória a Jesus de Nazaré. Aleluia! Eu estou sentindo a presença dele. Aleluia! Eu estou sentindo o calor do fogo que desce, que vem, que é proveniente dele. Será se você nessa noite tem condição de abrir a boca e glorificar a Jesus de Nazaré?
a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada, adornada, como a noiva, aleluia, bela, linda, para os seus céus. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João nos revela dizendo que assim como ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pastor, mas o homem não pode estar na presença de Deus, porque senão ele morre. Foi o que o próprio Deus falara para Moisés quando pedir a ele para ver a sua glória. Deus disse: Moisés, o homem não pode ver a minha glória, porque se ver a minha glória, o homem morre, Moisés. Moisés disse: mas eu quero ver. Mas foi a verdade falada pelo Eterno, que o homem não pode ver a glória de Deus. Então, pastor, como é que nós vamos contemplar a glória de Deus? É simples. O apóstolo Paulo revela em Coríntios 15:51: eis que eu vos digo um mistério, eis que eu vos revelo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas seremos transformados no momento do abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta. A trombeta vai soar, aleluia, e os mortos serão arrebatados. Mas importa que isso que é mortal se reviste da imortalidade, isso que é corruptível se reviste da incorruptibilidade. Então, quando ele se manifestar, seremos semelhante e parecido, aleluia, similar a ele, aleluia. Então nós não vamos morrer, porque vamos estar no corpo transformado, glorificado, que não morre mais, que não sente mais dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido, que não sente mais caganeira, dor de arreia, não sente, não tem mais medo do ebola, do coronavírus, não tem mais medo da AIDS, do câncer, porque nós vamos estar sarados, vamos estar santificados na presença de Jesus de Nazaré. Eu quero ir para a presença dele, eu quero adorá-lo, eu quero exaltá-lo, eu quero bendizê-lo, eu quero engrandecê-lo. Oh glória, aleluia. E ele prossegue dizendo, versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Aleluia. Já as primeiras coisas se passaram. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. A lágrima é resultado de duas emoções: alegria ou tristeza. Lágrimas de alegria não precisam ser enxugadas. Não. Lágrimas que precisam ser enxugadas são lágrimas de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento. Essa lágrima precisa ser enxugada, precisa ser limpa dos olhos. Aí aqui o texto diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ora, eu posso aplicar essa palavra em um contexto material, humano, social, e posso aplicá-la muito bem no contexto espiritual. Aplicando ela no contexto humano, material, eu cito o Salmo 30 e o verso 5:
aleluia. No seu favor estará a vida, a sua ira dura só um momento, no seu favor estará a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia está a revelar para mim e para você que choro tem prazo de validade. Você não vai chorar para sempre, você não vai chorar por toda a vida. Vai ter um momento que esse choro vai cessar e a alegria vai chegar. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Veja, quando Jesus ele está ressuscitado e Maria vai até o túmulo e percebe que o corpo dele ali não está, pensa ela que foi roubado, ela começa a chorar. Aí aparece o Senhor e diz: Maria, não chores. Glória a Deus. Choro tem prazo de validade na presença de Deus. Maria, não chores. Ela se vira para ver quem fala com ela. Como Jesus está ressuscitado em um corpo transformado, ainda não glorificado, mas transformado, sem o sangue, sem as feridas, sem aquilo que Isaías disse que fez ele ficar sem parecer e sem formosura. Ela não reconhece Jesus, porque ela está com a imagem de Jesus na sua memória, da cruz, maltratado, ferido, quebrado, destruído, inchado, aleluia, desfigurado. Aí quando ela olha, vê aquele homem natural, aleluia, ela não reconhece, pensa que é o jardineiro, o hortelão, o cuidador do jardim, e diz: Senhor, onde o Senhor pôs, onde o Senhor colocou, me diga onde ele está, que eu preciso colocar bálsamo, perfume sobre ele. Aí ele olha para ela e diz: Maria, eu não sou jardineiro, eu não sou hortelão, eu não sou o zelador, aleluia, deste jardim, deste sepulcro, Maria, eu sou Jesus. Para de chorar. Ei, o tempo de chorar passou, o tempo de chorar cessou, tem prazo de validade. Veja, a mulher viúva lá de Naim, ela tem um marido, o marido morreu. Depois que o marido morreu, morre também o seu filho, aleluia. E quando o filho morre, ela vai levá-lo para a sepultura. E quando está indo, ela está desesperada, ela está aflita e angustiada. Aí quem é que aparece? Quem é que aparece? Aquele que pode fazer o choro cessar, aquele que enxuga as lágrimas, aquele que faz o choro. Ei, e nesta noite eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Ele vai enxugar lágrimas, ele vai limpar lágrimas, o choro vai cessar, o choro vai parar, a alegria vai chegar. Eu estou profetizando sobre a igreja. Adora aquele que enxuga as lágrimas, adora aquele que faz o choro cessar. Eu sinto Deus na casa, eu sinto a presença do Eterno na casa, eu sinto a glória descendo no recinto, eu sinto azeite jorrar na casa. E se nesta noite tem vaso e está disposto a receber presença, azeite e unção, pode tirar a tampa, desemborcar o vaso e abrir a boca para receber. Ei, Maria, não chores. Ei, viúva, não chores. Aí a Bíblia diz no capítulo 5 de João, que João tem a revelação de Patmos, como eu estou lendo aqui em Apocalipse, pregando no Apocalipse. Aleluia. Ele viu um assentado sobre o trono e ouviu a voz de um anjo que bradou e disse: quem é digno de abrir o livro, de ler? E ninguém no céu, nem na terra, muito menos embaixo da terra,
foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí o texto diz que eu, João, chorava muito, porque não se achou ninguém no céu, não se achou ninguém na terra, não se achou ninguém debaixo da terra digno de abrir o livro, de ler, nem de olhar para ele. E quando eu estava chorando, apareceu um ancião de dias. Um ancião de dias é alguém com uma aparência de uma pessoa, aleluia, idosa, de uma pessoa experiente, de uma pessoa vivida, de uma pessoa de cabelo branco, uma pessoa, aleluia, nessa natureza e característica. Aí se apareceu o ancião de dias: não chore, João, não chore mais, João, enxuga as lágrimas, João. Oh, João, para de chorar, aleluia, João, cessa esse choro, João, para. Quem sabe João dialogou com o ancião de dias, disse: como eu não posso chorar? Olha o livro, ninguém pode ler, ninguém pode tomar, ninguém pode abrir, nem sequer olhar para ele. Calma, João, tem sim alguém que pode ler, tem sim alguém que pode pegá-lo, tem alguém que pode olhá-lo, tem alguém que pode abrir, pode ler. Cadê? Onde é que ele está? Eis aqui João, o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi, que desceu para abrir o livro e desatar os selos, João. Adora, João. Aleluia! Oh, como é bom sentir a presença de Jesus de Nazaré. Eu estou preocupado com a igreja. Aleluia! É possível. É possível que veio de tanta gente, só 3 ou 4 estão sentindo a presença. Só 3 ou 4 estão recebendo. Só 3 ou 4 estão sentindo. Só 3 ou 4 estão recebendo. Não é possível, aleluia. Porque eu tenho certeza que você veio aqui, não veio para exibir a sua roupa bonita, com seu sapato que tem 20 centímetros de salto. Não foi para isso que você veio aqui. Você não veio aqui para mostrar que Deus chapinha luz no seu cabelo. Você não veio aqui, aleluia, simplesmente para reencontrar o irmão para botar o papo em Deus. Não. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui foi para glorificar. Você veio aqui para receber e sentir a presença de Jesus de Nazaré. Ah, isso é verdade, adora! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Aleluia! Tem coisa mais assustadora do que a morte. Tem coisa mais preocupante do que a morte. Ontem eu fui levar minha netinha em Maceió e o meu filho, e eles têm uma queixa grande para comigo. Eles falam que eu fui muito ausente deles, não fui muito íntimo deles, e apesar de eu estar dentro de casa sempre, não trabalhar fora, mas dentro de casa, irmão, vida de pastor que tem compromisso, é oração, é leitura da Bíblia, é estudo da Bíblia, é concentrar direto, não é? Não entende. Você passar 25 anos pregando, hoje eu até que estou pregando menos, no tempo que eu pregava 7 dias da semana, de segunda a segunda. Então para isso você tem que estudar, buscar a Bíblia, orar, buscar a presença. E às vezes eles criam: pai, eu digo, olha, estou ocupado, vá para lá. E eles reclamam. E eu levando eles para Maceió ontem, e eu comecei a conversar, e no meio da conversa eu disse: ó, eu estava analisando, porque eu gosto de analisar a vida para entender as situações, e eu percebi que eu fiquei um pouco distante de vocês. E talvez, na minha psicologia, o medo de perder vocês era tão grande, e é tão grande, que eu preferia ficar distante. Aí eu lembrei para eles que eles criavam um cachorro. O Edley criou uma cachorra da raça Pitbull, a Medusa, e o Abner criou um cachorro misto, o Snoopy. E eu não brincava com esses cachorros porque eu tinha medo de me apegar a eles, e quando eles morressem, eu sentisse aquela dor. Eu digo, é claro que eu não posso comparar vocês a animais, mas se eu tinha esse medo e essa preocupação com o bicho, imagine com vocês.
Então, às vezes, eu ficava meio distante, pelo medo de perder vocês, de acontecer algo triste com vocês, algo que viesse tirar vocês de vez de mim. Então, parece que eu já ficava me trancando, me fechando, para uma situação como essa. Graças a Deus, eles hoje estão afastados do Evangelho, mas graças a Deus não me dão trabalho, vivem lá no mundo deles, praticam as coisas deles, mas não me dão aquele medo, aquele susto. Já tem uma maturidade que dá para entender, que dá para desenvolver na vida e caminhar com tranquilidade, mesmo com as falhas, os pecados, os delitos dele. Mas o que gera medo no homem, na mulher, é o medo da morte. E nem é a morte para si, é a morte para os seus. Nada vai causar mais medo, mais dor, preocupação e angústia do que o medo da morte. Aleluia. Mas aí vem Jesus e revela a João dizendo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Lá não vai ter funerária, plantita, pré-vida, preocupado em pagar o carnê, aleluia. Não vai ter mais essa preocupação, ninguém vai fabricar caixão, não vai, porque lá não haverá mais morte. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Não haverá mais pranto. Lá você não vai chorar mais. Não haverá clamor. Clamor é o grito do desesperado, do aflito, do sem saída, do sem esperança. É o clamor. E nem haverá dor, oh glória, porque as primeiras coisas se passaram. Eu sei que essa vida, ela é angustiante, ela é desafiadora, ela é pesada, ela é desgastante, ela é preocupante. O próprio Senhor Jesus revelou aos seus dizendo: no mundo tereis aflições. Ele disse mais: vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão ser traídos, vão ser mortos, vão enfrentar uma série de humilhações, perseguições, dor, derrotas. No mundo vocês vão enfrentar, aleluia, os adversários, os levantes, os desertos, os mares, os jordões, as covas de leões, as fornalhas de fogos, os Senaqueribes, os Nabucodonosores, os Herodes, os faraós, os demônios, Satanás, o inferno. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e um dia Deus limpará de seus olhos toda lágrima, toda dor, toda humilhação, todo sofrimento vai ser esquecido. Quando a Bíblia diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, é uma palavra simbólica, é uma palavra profética, é uma palavra conotativa. A Bíblia está a nos dizer, aleluia, que o que Ele vai nos oferecer lá é tão maravilhoso, é tão limpo, é tão majestoso, que você não vai ter mais motivo para chorar, não vai ter mais motivo para lacrimejar, não vai ter mais motivo de dor. Lá vai ser só glória, lá vai ser paz, lá vai ser não. Lá você não vai ficar preocupado porque alguém está lhe caluniando, porque alguém está fofocando de você, porque você foi despedido do emprego, porque o marido foi-se embora, a mulher não lhe quer mais. Lá é glória da presença. Adora! Aleluia! Aleluia! Deus
limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Eu não vou mais chorar. Não haverá razão, motivo, condições que me faça chorar.